Boa noite para quem está nos assistindo. Estamos começando agora a sexta edição, sexto episódio da nossa série de lives Direito e Pós-Pandemia. Estamos aguardando aí enquanto os espectadores estão entrando na sala, aguardando aí também a chegada do nosso palestrante convidado desta semana, professor Marciano Buffon. Sejam bem-vindos enquanto a gente vai se preparando para dar início a mais esta live. Enquanto isso, estamos aguardando a chegada do nosso convidado da semana. Lembrando desde já que esse vídeo fica disponível depois na íntegra no IGTV do perfil da OAB de Novo Hamburgo, na plataforma Instagram. Então quem não conseguir nos acompanhar ao vivo pode acompanhar depois, né? Pode assistir depois a íntegra da exposição do nosso convidado da semana também pelo Instagram. Temos aí mais essa facilidade então. Minhas saudações a todos que estão entrando, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Em questão de minutos aí estaremos começando, dando início aos trabalhos da semana, chegando aí a sexta live da nossa série Direito e Pós-Pandemia. Boa noite aos que estão chegando. Dr. Rafael Canterge, satisfação em tê-lo acompanhando a nossa live da semana. Um grande abraço. Boa noite, doutora Karen Bercelli. Satisfação em tê-los presentes. Estamos aguardando a conexão do nosso palestrante convidado da semana, deve estar chegando aí a qualquer momento. Doutora Karen, boa noite, tudo bem? Doutor Rafael Cantejo, um abraço da mesma forma, satisfação da nossa parte. O professor Marciano Buffon acaba de entrar na sala, vou só aguardar a solicitação dele aqui para incluí-lo no vídeo. Boa noite, professor Buffon, tudo bem? Acabei de receber a sua solicitação, já vou habilitá-lo no vídeo aqui. Tudo bem? Boa noite, professor Buffon. Boa noite a todos aí, meus caros amigos. É sempre encontrá-los, né? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho a câmera. O senhor me ouve bem? Ouço bem, Henrique. É melhor deixar de pé, né? Não assim, né? Acho que pode ser. Para mim está um pouco baixinho. Deixa eu aproximar, então. Melhor agora? Oi, está ouvindo bem? Talvez tenha um probleminha de conexão. Tá. Só um pouquinho, deixa eu botar no 4G. Deixa eu ajustar aqui. De repente o volume. Alô? Pode ter um probleminha de conexão. Melhorou? Melhorou, agora estou lhe ouvindo. Tá, acho que agora vai funcionar. Bem aí agora? Acho que agora vai funcionar. Tá bem, tá. Estou lhe ouvindo agora. Tá, perfeito, meu caro.
Grande alegria estar aqui. Professor, Diga lá. Professor Buffon, antes de mais nada, quero agradecer demais pela sua disponibilidade, né, por nos dar a honra aí de, né, podermos contar com a sua presença como nosso convidado para a live dessa semana do nosso projeto Direito e Pós-Pandemia. Agradeço demais, tanto em nome aqui da OAB Subseção Novo Hamburgo, quanto da ESA, né, que nos apoia nessa iniciativa. E uma satisfação tê-lo conosco. E é um assunto que penso ser de grande urgência, né? As implicações e as questões tributárias para esse período de pandemia e pós-pandemia, porque nós estamos falando muito agora em ajuste do tamanho do Estado, ajuste das contas públicas, como nós vamos fazer para nos recuperarmos dessa catástrofe que é não só de saúde pública, mas também econômica, causada pela pandemia da Covid-19, né? E, de certa forma, direta ou indiretamente, tudo isso acaba passando, de alguma forma, por direito tributário, né? Por reformas tributárias, se elas são ou não necessárias e de que forma essas reformas deveriam ser feitas. Então, é um tema da maior urgência. E, tendo isso, né, tendo feito essa observação, eu quero, desde já, lhe passar a palavra, porque eu estou tão ansioso quanto os nossos espectadores aí para ouvi-lo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Meu caro Henrique, muito obrigado pelo convite. Como eu dizia a você semana passada, né, nós bebemos da mesma fonte, né? Isso me orgulha, né, de perceber que nós possamos dizer que há uma escola de direito aqui no Rio Grande do Sul, e essa escola ela nos unifica, né? E nos unifica a partir de um componente que deveria ser ocupar o espaço de centralidade nesse trágico momento da pandemia, que é o humanismo, né? E acredito também, e aí agradeço especificamente a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seção de Novo Hamburgo, a meus queridos amigos, fraternos amigos que conduzem tão brilhantemente a Ordem dos Advogados aqui na nossa cidade, né? É um sentimento que, tenho certeza, é compartilhado também pela Ordem dos Advogados. Porque, veja-se bem, né, quando se fala em advocacia, nós estamos falando naquela atividade que tem o direito como seu fundamento, né? Mas isso não significa que nós estejamos desincumbidos de termos uma consciência social, um espírito humanista, porque, bom, aí nós nos tornamos meramente máquinas e, como máquinas, perfeitamente substituíveis, né? Nós fazemos um esforço muito grande para não sermos substituíveis, né? Nesse tempo que nos convencionou denominar a economia do conhecimento, né? Eu creio que jamais o ser humano vai ser substituído pela máquina, porque o ser humano mantém a sua capacidade de criação, a criatividade que a máquina nunca vai ter, né? Pensar o novo, a máquina consegue reproduzir, né? E aí nós poderíamos fazer uma espécie de uma projeção assim, Henrique e demais presentes aqui que eu estou vendo. Bom, se desaparecesse o ser humano e nós tivéssemos apenas máquinas, daqui a 200 anos, como o nosso mundo estaria? É muito provável que exatamente igual a hoje, né? Porque a capacidade criativa do ser humano é insubstituível. Por isso que em tempos de inteligência artificial, de economia do conhecimento, quando tanto se fala em trabalho do futuro, eu aposto no ser humano e acho que o ser humano ocupa o espaço de centralidade. E a Ordem dos Advogados, ela exerce um papel importante no sentido não de só preservar prerrogativas do advogado, mas nós temos uma missão muito maior, né? Uma missão de garantir a ordem democrática, garantir o Estado democrático de direito. E quando eu falo em ordem democrática, talvez nós chegamos ao nosso ponto daqui de discussão. Nós estamos diante do maior desafio da nossa geração, meu caro Henrique. E eu acho que isso nós temos bem presente. Claro que nossa geração não teve a trágica experiência da guerra, né? E toda vez que nós falamos em guerra, vale lembrar aquela frase do Ernest Hemingway, né, no Adeus às Armas,
que nada é pior do que a guerra. Sim, nada é pior do que a guerra. Né? A pandemia que nós estamos vivendo não é pior do que uma guerra. Né? Nós temos que ter presente. Então, qual o grande, enfim, o grande peso que a nossa geração, a geração dos nossos pais, não teve que suportar? O peso de uma guerra. Né? Pelo menos aqui no nosso país. Em outros países, bom, isso é uma constante. Né? Eu lembro que nós tivemos o ano passado num evento lá em Firenze com os colegas da Unicinos e alunos também, e eu fiz uma pergunta completamente equivocada ao professor Emílio, né? Perguntei a ele se aquela velha discussão entre Freud, né, e Einstein sobre a inevitabilidade da guerra, se ela continuaria presente, ou seja, se o professor Emílio acreditava mais naquela concepção otimista de que a guerra é evitável ou a guerra seria inevitável. Ou seja, nós estaremos diante da possibilidade de um grande conflito nos próximos anos, e ele me corrigiu claramente, ele disse, mas nós estamos em conflito. Talvez nós no Brasil, não na Itália especificamente, mas o mundo está vivendo guerra. Existem locais no mundo em que a sua pergunta é completamente equivocada, e de fato é equivocada. Né? Nós vivemos, incrivelmente, ainda num ambiente de violência, e a violência é a causa pela qual nós devemos lutar, né? Muito mais como advogados, e sim como seres humanos. E essa violência ameaça o Estado Democrático de Direito, que foi a nossa grande conquista de 88. E quando nós falamos de Estado Democrático de Direito, nós estamos falando em proteção à dignidade humana. Não há Estado Democrático de Direito sem que a ideia de dignidade humana ocupe um espaço central. O princípio da dignidade da pessoa humana, viver com igual dignidade, como diz a Declaração dos Direitos. Né? E isso se perfectibiliza com a realização de direitos fundamentais, com a proteção do mínimo existencial. E o que a pandemia desnudou foi essa nossa triste realidade, Carlos Henrique, que nós já em 2017 tínhamos 55 milhões de pessoas vivendo abaixo do limite da pobreza definido pela ONU, que é o 5 dólares e 50 por dia, né? E que esse percentual aumentou muito. E vejam, é tão dramático o quadro no Brasil que a desigualdade diminuiu nesses primeiros meses de pandemia ao pequeno auxílio de R$600. Nós estamos falando de quantos dólares aqui? O cálculo é simples, é menos do que esses valores. Ou seja, ela desnudou a nossa extrema pobreza e desigualdade, né, que foi corrigida com esse programa, que é um programa meritório, né, evidentemente, é um programa de renda mínima, embora não seja universal, é algo que nós temos que louvar, e não importa quem seja o criador, né, não importa. Né, não importa se foi o governo Bolsonaro que enviou o projeto, não importa se o projeto original é 200 e o legislativo ampliou para 600, importa que existe. Né? E é uma das grandes, assim, ao meu ver, necessidades em tempos de pandemia e pós-pandemia é garantir o mínimo existencial. O Estado não pode condenar o ser humano à miséria ou à mendicância. Né? A mendicância é uma marginalidade. Né? O Estado tem esse dever. E, bem, se nós não temos condições suficientes para alcançar essa pequena ajuda para essa parcela da população brasileira, ou seja, se a nossa opção for, nós não temos condições, vocês vão ser condenados à fome mesmo, e dane-se, se vocês não conseguirem sobreviver, bom, nós ficamos pensando, sim, mas para que serve o Estado, então? Por que nós pagamos tributos, então? Se não é para que o Estado possa nos socorrer nesse momento. E, felizmente, eu, você, os demais que estão aqui presentes, é muito provável que não precisamos disso. Mas, felizmente, não podemos dizer isso, né? E se nós quisermos viver num local que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, nós temos que romper com esse individualismo que é quase patológico, né? Quase patológico. Então, esse é o grande desafio do Estado Democrático de Direito nesse momento, é
Eu já não nem sou muito assim, não tenho desejos muito sofisticados, complexos, que o Estado dê conta do mínimo existencial nesse momento. E aí, claro, nós podemos avançar depois. A tributação hoje no Brasil é um instrumento de afronta ao mínimo existencial, né? De afronta ao mínimo existencial. Bom, eu gostaria de dialogar um pouco mais com você, Henrique. Eu acho que se torna mais dinâmica, até com os demais presentes, Claro, né? Demais presentes claro. aqui. A gente sempre deixa a questão do formato à escolha do convidado. Alguns preferem a questão mais expositiva, daí eu evito de fazer, né, assim, de interferir, mas a gente pode fazer uma exposição hoje, assim, num formato mais dialogado, até para quem está nos assistindo, que tiver perguntas ali, é só registrar ali naquele ícone onde tem um ponto de interrogação, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, que a gente depois pode correr, né? Fica mais fácil do que colocar ali nos comentários, porque os comentários eles vão sumindo à medida que outras pessoas vão comentando, e ali no ponto de interrogação, tudo que consta ali como pergunta, a gente pode voltar a ela depois. Mas enquanto os nossos... Henrique, se me permite, eu só gostaria claro. de saber como eu posso compartilhar no meu Instagram também essa nossa live, né? Para divulgar. Deve ter algum local aqui que eu faça isso. Tem sim. Depois que nós concluímos, né, que quando fechar 1 hora, o Instagram gentilmente vai nos correr, assim, ele conta direitinho 1 hora e ele gentilmente nos expulsa sem nenhuma consideração. Mas assim que termina a live, ela fica disponível ali num recurso que se chama IGTV, do perfil da OAB de Novo Hamburgo. Além de ficar armazenado ali, ele pode ser compartilhado em outras plataformas. Perfeito. Eu, inclusive, estou ativando esses episódios dessa nossa série de lives no YouTube, para que as pessoas tenham acesso também em outras plataformas, né? Eu lhe passo o link ainda hoje, mas é bem fácil de compartilhar. Perfeito. Ótimo. Mas vamos lá, Henrique. Enquanto nós não temos perguntas aí do pessoal que está nos assistindo, né? Eu queria, teria muita curiosidade em saber a sua leitura, a sua opinião sobre o projeto da reforma tributária estadual que está sendo defendido pelo atual governo, pelo governador Eduardo Leite, né, pelo atual governo estadual, e se essa reforma, se ela é positiva ou negativa na sua visão, essa questão que está gerando dúvidas se o Rio Grande do Sul poderia aderir ao regime de recuperação fiscal sem essa reforma. Tem membros do governo Bolsonaro, do governo federal, que já deram entrevistas para veículos de comunicação dizendo, olha, se não tiver a reforma tributária estadual, fica muito difícil falar em permanecer no regime de recuperação fiscal. Então, eu queria saber um pouco da sua leitura, porque eu ainda estou muito na dúvida, né? Por um lado, a gente sente que a maneira como o sistema funciona hoje não dá mais, o Rio Grande do Sul tem esse problema crônico, né, de um peso muito grande da folha no seu orçamento, mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito com uma reforma que talvez possa tornar mais agudas do que já são as desigualdades aqui no nosso estado. Eu queria muito saber a sua visão disso. Perfeito, meu caro Henrique. Eu tenho me ocupado bastante com a reforma estadual. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião na associação, na ACI, aqui de Novo Hamburgo, enfim, da qual eu sou consultor, junto com o pessoal da Bicalçada, representantes do nosso Poder Legislativo Estadual, né? O deputado Issur esteve conosco lá também, discutindo essa reforma tributária. E veja, assim, nós gostaríamos, como tudo na vida, né, de podermos simplificar. Dizer isso é bom, isso é ruim, e isso fica bom, porque a nossa mente não tem que se ocupar em ver a complexidade que existe. Primeiro, o ponto número 1 é denominada reforma tributária. Eu não sei se nós podemos denominar a reforma tributária, são alterações na legislação, embora sejam alterações que mexam significativamente a nossa legislação. E, como acontece quase que invariavelmente com alterações na legislação, nós temos pontos positivos e pontos negativos. O que nós temos que examinar é se os pontos negativos são mais significativos do que os pontos positivos, me parece. E na semana passada nós também discutimos isso. Eu faço parte de um grupo de trabalho lá da Federação das Indústrias, da Fiergs, em que nós examinamos desde o início, né, quando o governo apresentou aquele PowerPoint sobre reforma tributária, e eu sou sempre desconfiado de PowerPoint, né,
Porque nós somos professores, Henrique, nós sabemos que o PowerPoint quase aceita tudo, e nós precisamos do texto, né? E veja, nós temos alguns aspectos positivos na reforma tributária, e são questões mais técnicas, e eu vou falar especificamente sobre isso na próxima quinta-feira. Deixo o convite aí a todos os colegas advogados, no dia 8, não, 8 não, dia 10, né? 10, quinta-feira da próxima semana, no denominado prato principal da CI, que acontecia presencialmente lá na Sociedade de Ginástica, que era uma grande alegria rever todo mundo uma vez por mês, mas que agora está acontecendo nesse meio, né, como de resto as outras discussões também têm acontecido. E eu vou falar especificamente sobre esse tema. Enfim, tem alguns aspectos positivos. Por exemplo, a fixação de alíquota de 12% nas operações interestaduais dentro do Estado entre contribuintes. Isso é muito bom para a indústria, para o setor metal mecânico aqui, sobretudo da nossa região, do São Leopoldo. Nós temos muitas empresas do setor metal mecânico. Isso já existia no setor calçadista, né? Mas isso é positivo, porque reduz a carga em uma operação dentro da cadeia produtiva, né, da indústria. Nós temos também duas promessas importantes, que é, no caso da possibilidade de creditamento amplo e imediato na aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado. É uma medida muito interessante, porque estimula a renovação do parque industrial, né? Nós falamos tanto em inovação, mas nós esquecemos que nós vamos fazer inovação, depois nós temos tecnologia. Nós vamos fazer a inovação é o plus. Primeiro nós temos que ter tecnologia, né? Depois nós vamos falar em inovação, né? Porque nós estamos muito atrás, e até da própria China, nós estamos atrás enormemente em produção, né? Então é positivo porque reduz o custo da aquisição e também o direito a aproveitamento de crédito integral na aquisição de material de uso e consumo. Embora o conceito posto lá no PowerPoint é um conceito muito aberto. E vejo, qual o problema dessas duas promessas? É que elas não dependem da Assembleia, não dependem do governo do Estado, precisam da concordância no âmbito do CONFAS, que é a reunião de todos os secretários da Fazenda do país. Um consenso hoje bastante difícil, né, de se imaginar, né, que venha a acontecer. Então, essas são as duas promessas, né? E a outra mudança o governo pode fazer via decreto, não precisa de lei. O problema é que a parte ruim, né, do projeto era bastante significativa. E começa com uma ideia boa, mas que na implementação me parece que não foi muito bem, né? O governo partiu do seguinte princípio, o pressuposto. Né? Vamos chamar de pressuposto para não se confundir com os princípios, para não criar uma discussão sobre princípios e regras aí que nos animaria muito, né? Sem dúvida. Tem que chamar o professor Lênio aí para discutir, para explicar. Mas, enfim, o pressuposto me parece equivocado é o seguinte: o pressuposto correto e o caminho equivocado é que qual a ideia? Ao invés de conceder isenção de tributos sobre produtos essenciais, produtos da cesta básica, ou mesmo aqueles que são tão essenciais que são isentos, como hortifruti granjeiro, ovos, leite, medicamentos, o governo pensou na ideia de devolver o ICMS aos consumidores finais. E é uma ideia muito boa, inclusive, vejam, eu tenho que defendê-la por um dever de coerência, né? Na minha pesquisa desse estágio de pós-doutoramento que eu fiz na Espanha, do qual resultou o livro, aquele Tributação, Desigualdade e Mudanças Climáticas, eu defendi exatamente isso. Eu entendo que é mais eficaz a devolução dos tributos para quem pagou indevidamente, e aí lá o denomina de tax-free, né? Lembrando um pouco o que acontece, sobretudo nos países europeus, quando as pessoas saem do país e recebem de volta o IVA que foi pago, porque foi pago indevidamente, né? Me parece muito mais funcional do que simplesmente reduzir a tributação, porque quando se reduz a tributação, se depende de uma lógica de mercado, a lógica da concorrência. Só repercutirá no preço final se nós estivermos diante do mercado de ampla concorrência. Não havendo concorrência, não tem maior repercussão. Vamos lá, nós temos uma pesquisa na Unicinos, nosso
lá no nosso PPG, nosso grupo de pesquisa, lá de 2013, quando houve a redução do PIS e COFINS sobre uma série de produtos alimentícios, entre eles carne, né? O que nós fizemos? Fizemos acompanhamento de preços para verificar se a redução desses dois tributos impactaria no preço final. Qual foi nossa constatação? A nossa hipótese foi: vai repercutir no preço final onde houver concorrência, porque um custo menor vai impactar no preço final da mercadoria se houver concorrência. Onde não houver concorrência, não vai haver redução de preço. E a nossa hipótese se confirmou, né? Mesmo como se fosse um trabalho científico, né? Se confirmou, porque, de fato, em relação à carne, não houve redução de preço. Porque nós temos um mercado concentrado da carne no Brasil, né? São poucas empresas e não há uma efetiva concorrência, né? Então, é por isso que eu defendi a ideia. O problema, meu caro, e os demais aqui presentes, os colegas advogados, meus queridos colegas advogados, é que aumentar a tributação, por exemplo, sobre ovos. A tributação sobre ovos saltaria de 0 para 12%, depois para 17%. Nesses tempos que nós vivemos, não me parece adequado, né? Pode ser uma boa ideia, mas ela está fora do seu tempo, né? Revogar a isenção de ICMS sobre leite C, por exemplo, ou mesmo o 7% hoje que paga-se sobre a cesta básica, que passaria a pagar 12%, vai ter um impacto muito violento no preço final das mercadorias, né? Bom, mas nós temos outros aspectos positivos. E eu não sei se podem ser atribuídos à reforma. Aí eu não quero entrar no jogo político, né? Não quero entrar nessa discussão porque não nos cabe e enfim, não é o caso aqui. Mas lá em 2015, houve uma majoração significativa das alíquotas do ICMS, de 17% para 18%, a alíquota básica, e sobre itens como energia, comunicações e combustíveis, de 25% para 30%, o que torna uma das alíquotas mais altas de ICMS sobre combustíveis. E no caso da energia, nós temos sempre que ter presente que, como o cálculo é por dentro, incluindo o próprio imposto, é uma malandragem do cálculo mesmo, na pior palavra, na pior acepção da palavra malandragem, de fato dá quase 40% sobre a energia. E essas alíquotas que foram majoradas em 2015 teriam validade até 2018. No apagar das luzes de 2018, elas foram prorrogadas até 2020. Né? Aliás, na época, claramente foi desrespeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, porque elas foram majoradas em dezembro e continuou-se a cobrar. Né? Sob o argumento que nada de novo tinha. Não, tinha algo novo, porque o que estava na lei é que deixaria de existir. Né? Bom, elas deixam de produzir efeitos em 31 de dezembro de 2020. O que o governo precisa fazer? O que o governo diz? Eu mantenho essas alíquotas reduzidas, o que é altamente positivo, sobre combustíveis, energia e telecomunicações, e mesmo de 18 para 17, isso reduz enormemente, mas há uma contrapartida. E a contrapartida é essa tributação da cesta básica e de outros itens aqui, é a criação de um fundo a partir de recursos depositados pelos beneficiários de incentivos fiscais. E isso também é quase que uma caixa preta. Enfim, eu não gosto de usar a expressão caixa preta, mas, enfim, o fato é que ninguém sabe quem é beneficiário de incentivos fiscais no Rio Grande do Sul e quanto. Né? Se você fosse, por exemplo, um juiz, fosse um servidor da Fazenda Pública, eu saberia seu salário. Como posso saber, né, pelo portal da transparência, posso saber o salário de todos. Mas se alega que isso quebraria o sigilo né, que necessário, sigilo fiscal. Eu penso que não, mas, enfim, ninguém sabe o porquê e quanto se deixa de arrecadar no Estado do Rio Grande do Sul a título de benefícios fiscais. Até porque nós poderíamos opinar se esses benefícios são adequados ou não. E muitas vezes, né, meu caro Henrique, vale lembrar que esses benefícios fiscais não passam por processo legislativo. São aprovados exclusivamente pelo Executivo. E, claro, nós temos o que tem mais visível, e me perdoe de ter estendido tanto, mas é que a reforma é muito ampla. Né? Temos o aumento do IPVA de 3 para 3,5% e o aumento da alíquota máxima do ITCD de 6 para 8%. Né?
O que, ao meu ver, não é nenhum absurdo, né? No caso das heranças, né? Esse percentual de 8%, que é a alíquota máxima possível no Brasil, né? Porque a resolução do Senado fixa em 8%, outros países têm alíquota muito mais elevadas de impostos sobre heranças. E qual o problema desses dois tributos majorados? É que eles são visíveis. E tributos visíveis, eles doem, né? Doem no bolso, né? E o Brasil tem uma tradição da opção pelos tributos invisíveis, pelos tributos indiretos sobre o consumo, que ninguém sabe quais são, e que são invisíveis e indolores. Por isso que funciona, né? Se nós soubéssemos o quanto nós pagamos de tributos sobre qualquer preço de mercadoria, nós já teríamos tido uma revolução no Brasil, com certeza. É verdade. Me perdoe ter estendido. Assim, só para completar, então, eu não consigo dizer se é bom ou se é ruim, tem vários aspectos, né? E ontem mesmo nós discutimos isso na reunião, no sentido de que, bom, nós, como entidade, nós temos que nos posicionar, né? Então, tem mais aspectos ruins do que positivos, e isso vai ser dito, né? Mas o que me preocupa é que não seja aprovado nada, e eu acho que se hoje fosse apostar, eu diria não vai ser aprovada essa reforma, né? E que em dezembro se coloque a faca no pescoço perdão da expressão, né? Mas, enfim, se cria um clima de impossibilidade de não aprovação da manutenção dessas alíquotas. Que isso sim seria ruim, porque aí nós manteríamos 30% sobre energia, combustíveis, telecomunicações e 18% do ICMS geral, né? Então, se me perguntasse hoje, você prefere essa reforma ou manter as alíquotas atuais? Eu prefiro a reforma. Mesmo com todos esses pecados aqui. Mas tudo bem, mas não revoga a isenção de ovos, né? É duro, né? Revogar a isenção de ovos e leite, eu não consigo aceitar, né? Eu compartilho da sua preocupação, professor. E quando eu li assim, eu também examinei o PowerPoint, né? E eu também compartilho da sua desconfiança de PowerPoint, porque geralmente eles deixam quase tudo muito bonitinho, né? Até quando a gente vai no texto da proposta legislativa, às vezes vê que a coisa não é bem assim. E essa questão da desoneração de itens da cesta básica me preocupou, porque basicamente a defesa, por assim dizer, que o governo estadual faz é de que o cidadão vai pagar um pouco mais na alimentação, quer dizer, de cara já está se admitindo isso como pressuposto que isso é inevitável, que o cidadão pagaria mais na alimentação e também em IPVA, por exemplo, mas que ele pagaria menos em outros serviços, como, por exemplo, energia elétrica, combustível, telefonia, uma série de outros itens. O que me preocupou aqui é que a gente parte da garantia de um prejuízo para o cidadão com menos poder aquisitivo, que é um aumento no custo de vida ali por causa da elevação de itens básicos, sobretudo de alimentação, e, ao mesmo tempo, uma perspectiva, né, que não está assim muito certa, de que isso seria compensado de alguma forma com uma redução ali em serviços essenciais. Então, essa questão me preocupou um pouco. Eu gostaria muito de saber a sua leitura também sobre isso. Não, de acordo, né, Henrique? Parece o seguinte, a parte ruim é certa, é 1º de janeiro. A parte boa, bom, quem sabe vai acontecer. E vejam, exatamente, dentro do projeto está aquela ideia que no início que eu disse que concordava, né, que eu denominava de tax-free, né, existencial, né, que é a devolução dos tributos. Mas vejam, o que o governo promete devolver, que é R$30 ou até R$60, é muito aquém do ônus extra que o cidadão vai ter com o aumento da carga tributária, com esses itens aí, né? E, sobretudo, pessoas de baixíssimo poder aquisitivo. Nós temos sempre que ter presente um dado que é estarrecedor no Brasil. Quando nós falamos em um outro local que funciona assim no Brasil, ninguém acredita. Como é possível que uma pessoa que tenha um salário mínimo de renda consuma entre 40% e 50% dessa renda pagando tributo indireto sobre o consumo? Né? Me perdoa da cacofonia, né, do consumo aqui, mas, enfim, eu errei a palavra. Mas entre 40% e 50% da renda de quem recebe salário mínimo é comprometida com tributação direta sobre o consumo. Nós pagamos valores maiores das mercadorias, ou sobre as mercadorias e serviços, como energia elétrica, que ninguém pode dizer que é um luxo, né? É um gênero.
aliás, nem é um direito fundamental de segunda dimensão, de primeira dimensão, garante a vida do cidadão, né? A própria segurança pública, enfim. Como nós podemos sustentar isso como adequado? E tem algo no Rio Grande do Sul que chama muita atenção e é inaceitável já há algum tempo. Não é culpa, veja assim, quando eu faço essa crítica, não tem uma conotação política partidária, né? Até porque falar em política partidária, falar em política no sentido de resumi-la a partidos políticos no Brasil, é quase um exercício, muitas vezes, de um certo grau de fanatismo, em algumas circunstâncias, né? Que não nos convém aqui. Mas vejam, né? Como é aceitável? Tem uma distorção que não é possível. A CE hoje deve para o Estado do Rio Grande do Sul cerca de, ninguém sabe exatamente o número, mas fala-se próximo a 3 bilhões de reais. São valores relativamente ao ICMS, que ela cobra do consumidor final e não repassa aos cofres públicos. Se a CE fosse uma empresa privada, os seus diretores já estariam presos por apropriação indébita do tributo, né? Só que a CE se confunde, ela é ao mesmo tempo devedor e credor do Estado. É devedor e credor numa mesma relação, né? E aí aconteceu algo assim que vai para o anedotário tributário dos países, que o Alfredo Augusto Becker falava em carnaval, e ele mal viveu os anos 2000. Se tivesse vivido nos anos 2000, ele falaria em outra coisa, né? No nosso manicômio tributário, né? Isso é um verdadeiro manicômio tributário, em que por mais de um ano valeu uma norma do Estado do Rio Grande do Sul que proibia, por exemplo, uma indústria que que contratava energia da CE de se apropriar como crédito do ICMS que ela estava pagando. Porque toda indústria que utiliza energia no seu processo produtivo tem direito a aproveitar como crédito fiscal o ICMS pago. Só que o que a norma dizia? Você não pode fazer esse crédito porque a empresa para a qual você pagou não paga o governo do Estado. Só que a empresa é o próprio governo do Estado. Então, foi recentemente revogada essa norma, mas é uma coisa louca, né? Uma coisa que a gente contar fora daqui ninguém acredita, né? Absurdo, né? E ainda nós estávamos, né? Eu quero pegar um gancho da sua fala sobre a questão dos benefícios fiscais. Eu lembro que cerca de, isso deve ter sido uns 2, 3 anos atrás, eu participei de um programa de debate de rádio aqui na rádio do Grupo Sinos, aqui em Novo Hamburgo, com o então secretário Giovanni Feltz, justamente sobre essa questão dos benefícios. Eu me lembro de ter perguntado para ele de por que esse processo não era mais transparente, mais aberto, porque não se trata da questão da gente ser in limine contra o benefício fiscal, porque muitas vezes os benefícios fiscais podem ser de grande interesse da coletividade, né? Frequentemente eles são interessantes para o interesse social, mas justamente essa questão, como o professor falou, eles não passam pelo legislativo, quer dizer, eles são atos que eles são carregados de uma discricionariedade excessiva do Poder Executivo, e me parece que eles não estão sujeitos ao devido accountability, por causa que a gente não sabe direito quem recebe, em que condições, e a gente fica prejudicado na hora até de avaliar o custo-benefício disso para a sociedade. Então, eu lembro de ter feito esse comentário. E eu lembro, claro, a pessoa que está ali num cargo público, está como secretário, ela também não pode falar assim com total liberdade, que tem aquele certo compromisso ali, né, com o governo que está integrando e coisa. Mas é uma coisa realmente difícil de defender nesse modelo que nós temos hoje, né? Assim, passa pelo legislativo, mas não as definições específicas, né? É quase que uma carta branca concedida. Sim, existe o contorno, e dentro desse contorno o executivo depois estabelece, né? Mas nós temos aí, vamos lá, estou falando de benefícios fiscais, uma ampla gama, né? Nós temos lá no ICMS mais de 130 casos de isenção de ICMS, no regulamento de ICMS. Outros tantos de redução de base de cálculo, suspensão, diferimento. Nós temos todos os casos de benefícios fiscais decorrentes de programas, por exemplo, como o Fundopem e outros programas concedidos em troca de geração de emprego, né? Me parece importante que nós pudéssemos falar sobre isso, né?
e saber sobre isso, né? Mas nem o Tribunal de Contas no Estado do Sul sabe, nem o Tribunal de Contas. Eu gostaria de saber, gostaria de discutir isso, porque isso é a coisa pública. Porque carga tributária, vejam, vamos lá, alguém poderia dizer, tá, mas o que vocês têm a ver com o benefício concedido para o João, o José? Bom para eles. Só que, quando se fala em cidadania fiscal, e essa é uma ideia para mim muito cara, primeiro, não está em apenas, não reside apenas em direitos a ter direitos. Nós temos deveres. E como cidadão, né, cada um de nós tem o dever de contribuir para a manutenção da coisa pública. Quando esse dever é dispensado para A ou para B, essa conta vai para C. O Estado não produz riqueza. Ele só retira do que a sociedade produz. E essa conta fica muito pesada, né? Hoje, a conta pesada no Brasil é bancada pelo setor produtivo da economia e pelos trabalhadores, né? Sobretudo a indústria, o comércio, o serviço. A carga tributária é muito pesada para o setor produtivo da economia, né? E trabalhadores. Por exemplo, com todo o respeito, né, vocês não vão ouvir alguém do agronegócio reclamando de carga tributária, né? A maior empresa exportadora de soja do Brasil acha que a carga tributária no Brasil é muito pesada. Não, porque praticamente, se ela tiver um advogado meia boca, assim, até eu já resolveria, né? Essa empresa paga praticamente nada de tributação. É muito provável que nós pagamos mais tributos do que a maior produtora de soja do Brasil. Veja um exemplo exagerado que eu estou dando, né? Ou ainda, o setor financeiro também não reclama da tributação, né? O banco tal acha que é muito ruim no Brasil e promete ir para Suécia, né? Vamos ligar para a Suécia porque no Brasil há muitos tributos incidentes sobre os serviços bancários, né? Então, a discussão é muito maior, né? E esse é meu lamento quando se fala em projeto da reforma tributária. E hoje se voltou a discutir, né, a partir da divulgação do déficit de 9,6, né, do PIB, né? Eu não vi exatamente os dados se é anualizado, mas, enfim, sim, o Brasil vai ter um déficit fantástico, desculpa, a redução do PIB fantástica, e, portanto, como consequência também disso, um déficit público histórico. Nós vamos ter, no final de 2020, um déficit que deve chegar próximo. Eu aposto que bate R$ 1 trilhão, né? E é um déficit fantástico, né? E uma grande dificuldade. Como resolver isso? Como resolver isso? Não é possível permanecer com um déficit dessa natureza, né? Então, essa dramaticidade, num momento como esse, poderia falar em reforma tributária, mas não nessa, com todo o respeito que está sendo discutida no Congresso Nacional, né? Nas duas propostas de emenda constitucional, ou mesmo nesse projeto de lei do governo federal que cria um novo tributo, né? um novo PIS e COFINS, claramente onerando o setor produtivo da economia, o setor de serviços, então, muito fortemente, né? Para os advogados, assim, eu posso garantir a meus queridos colegas advogados que para nós, né, a tributação aumenta fortemente se for aprovado, por exemplo, esse projeto de lei do governo federal, né, que cria essa contribuição sobre bens e serviços, né, tal de CBS, né? Mas, enfim, eu só estou antecipando aqui, também não sei o que vai acontecer, né, em termos de políticos e aprovação de algo assim, mas eu temo muito, né? E a carga tributária no Brasil, a tributação do Brasil é tão ruim, Henrique, e demais colegas, que é tão ruim que eu não gostaria que fosse modificado. Você é um louco, né? Se é tão ruim, por que não modificar? Não, é porque eu estou escaldado, né? Eu acho que eu vivi muito, né? Ou bastante, né? E nos últimos 25 anos eu vou contar nos dedos as alterações que foram positivas. Quando digo positiva, para quem historicamente bancou a conta, que é o setor produtivo e os trabalhadores, né? Então, eu não tenho
não tem otimismo de que uma alteração do campo tributário vai significar uma melhora para o setor produtivo da economia e para os trabalhadores. E nós estamos entre os trabalhadores, né? Nós advogados, né? Eu tenho acompanhado um pouco desse debate político em torno da reforma e eu vi que recentemente, coisa de ontem para hoje, aí nós tivemos declarações do ministro Paulo Guedes dizendo, né, em relação ao timing para uma eventual aprovação da reforma tributária no âmbito federal, ele dizia assim, olha, o timing não está maduro, mas está melhorando. Mas eu também não sei se ele falou isso antes ou depois da divulgação né, dos atuais números da economia e também deve se levar em consideração esse momento político das eleições que se aproximam, né, que, por um lado, deixam alguns políticos que não estão no momento de se reeleger estão mais tranquilos, mas, sobretudo, ali na base, que os partidos, onde há essa preocupação com a campanha de reeleição e com a opinião pública, né, às vezes há uma pressão muito grande também sobre deputados, enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, também sem entrar em considerações aí de preferência político-partidária, que enfim são, né, são óbvias e necessárias no ambiente democrático, mas o projeto que se elege ali nas eleições de 2018, em termos de agenda econômica, ele tinha uma proposta ultraliberal, tão bem encarnada ali no ministro Paulo Guedes. E é interessante ver como o próprio, até mesmo o ministro Paulo Guedes hoje tem insistido num argumento que até uns tempos atrás era visto como uma coisa reservada à ala progressista ou de esquerda do espectro político, que é aquela ideia de que, em última instância, o sistema tributário no Brasil ele é uma forma de perpetuar injustiças sociais e que existem mecanismos cruéis, e o termo cruel foi usado pelo próprio Paulo Guedes, mecanismos cruéis de favorecer os ricos em prejuízo dos pobres. E isso colocado por um ministro que é visto, né, dentro do espectro político como um arauto de uma agenda ultraliberal. Então, talvez, por vias transversas, assim, por linhas tortas, a gente esteja chegando em certos consensos pontuais. Né? Eu gostaria muito de saber a sua leitura sobre isso, professor. Sim, vejam, primeiro, Henrique, você é um estudioso dessa área e conhece melhor do que eu, né? Mas um dia o liberalismo brasileiro vai ser estudado. Daqui a um tempo, nós vamos estudar ele, vai ser um objeto de pesquisa científica, porque é algo sem precedentes no mundo, né? Ele foge do clássico liberalismo, enfim, do que significa a ideia de liberdade do liberalismo, né? Então, primeiro, eu não sei exatamente qual essa efetiva convicção política, né, de um ministro que assume a posição liberal como o ministro Paulo Guedes, né, porque se ele de fato for um liberal, ele está sofrendo muito, está sofrendo imensamente, porque em tempos de crise não há necessariamente o Estado precisa assumir esse protagonismo, né? Porque é o Estado que pode dar esse socorro, né? A pandemia é um exemplo desse, a guerra é um outro exemplo disso, né? Vejam, o liberalismo estava presente na Inglaterra um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? E foi necessário que o Estado adotasse políticas públicas de proteção ao cidadão, típicas de um Estado social-democrata, né? Então, é difícil até falar sobre isso, né? Mas, claro, por linhas tortas, nós temos um programa saudar, tenho que dizer que é algo positivo, né? O programa de renda mínima é algo positivo, né? É inequivocamente positivo, né? Eu não sei se o que eu vi na peça orçamentária para 2021 ele não se mantém, né? Não se mantém, mas é algo que merece ser saudado, né? E acho que o adequado seria, na verdade, nós torná-lo definitivo, né? Torná-lo definitivo. Mas
eu imagino, enfim, eu escrevi até um artigo quando a pandemia estava lá no início, em abril, né, que o tempos de pandemia não era um espaço para políticos e economistas ultraliberais, né? E vejam, nós temos clássicos economistas liberais defendendo renda mínima no Brasil. Por exemplo, André Lara Rezende, né? A própria Mônica de Boer, né? Que são vinculados. O Delfim Neto, né? Delfim Neto, que tem uma trajetória toda liberal, faz essa defesa tão fortemente de um Estado mais interventor. Ou seja, parece que nós nos tornamos todos keynesianos, né? E às vezes a gente fica com ciúmes do autor, né? Ah, não, esse é meu autor, né? Fica com os seus autores. Mas, enfim, se for para minimizar a pobreza extrema e a desigualdade no Brasil, não, eu, sinceramente, não me importo de onde vem, né? Se o senhor ministro Guedes acha que fizer algo nesse sentido, eu vou bater palmas, porque vai ser algo positivo, ao meu ver. Com certeza, né? Senão a gente cai naquela... Vira meio que uma disputa de beleza, né? Ah, não, keynesiano sou eu. Se vocês entrarem com as fileiras do keynesianismo, eu saio. É mais ou menos o que se discute lá na academia, né? Quem é dono de Foucault, né? O cidadão fica chateado quando vê o amigo, o outro colega citando aquele autor. Não, esse é meu autor, né? Você vai citar o seu. Nós não somos donos, né? Não somos donos. Exatamente. Mas parece que Keynes renasceu, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Aquela ideia, claro que nós falamos em uma concepção keynesiana, mas uma concepção que não pode ser a mesma coisa do que aconteceu lá no século XX, no New Deal, ou mesmo no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo outro momento, nós temos que adaptar a essa sociedade, a economia do conhecimento que nós estamos vivendo hoje. Então, isso também é um desafio que nós enfrentamos. Mas não há um país no mundo, durante a pandemia, que possa ser radicalmente liberal. Não pode, porque senão ele condena uma parte da população à morte, pela doença ou pela fome. Nós temos um questionamento aqui de um dos espectadores, professor, deixa eu abrir aqui. Qual a opinião dos doutores sobre a proposta de reforma tributária federal denominada como solidária? Quer responder, professor? Sim, eu conheço esse projeto e acredito que é um projeto que tem vários méritos, sobretudo porque ele vai ao encontro daquela ideia de preservar a tributação mínima existencial, de fazer com que o princípio da capacidade contributiva, que ainda está ocupando um espaço de promessa constitucional, né, volte a ocupar o espaço de centralidade, tributando, por exemplo, grandes fortunas, tributando, por exemplo, coisas que são intributáveis hoje, jatinhos, aeronaves, né, não são tributáveis, né? E eu até criei um personagem para falar um pouco sobre a tributação no Brasil, para não parecer tão ácido, tão chato, né, Henrique e demais, que foi o Johnny, né? Perdão, todos os Johnny que eu conheço, mas eu só fui um personagem. Ele era advogado, eu falei mal da nossa classe, e ele descobriu como viver no Brasil bem sem pagar tributos. E uma das primeiras coisas que ele se encantou foi saber que no Brasil não se paga IPVA sobre jatinhos e aeronaves, né? Aí o Johnny teve umas aventuras, eu publico lá no Facebook já alguns episódios, né? Várias aventuras na vida dele, inclusive ele fundou uma igreja para chamar de sua, depois foi exportar minérios, né? Depois ele foi para a carreira artística e descobriu que ele podia ser uma pessoa jurídica e com isso não pagar os tributos à pessoa física. Então, assim, o Brasil, a injustiça está na lei tributária, não é na interpretação. Tudo isso que eu estou dizendo não tem absolutamente nada de sonegação fiscal. É apenas a aplicação da lei, né? Então, o projeto de reforma tributária tenta corrigir alguns aspectos dessa natureza, que foi concebido por uma... Eu conheço alguns dos seus autores, né? Entre eles o professor Marcelo Lettieri, da Universidade Federal do Ceará, que é um economista,
e outros, eu cito o Lettieri, mas tem vários outros aqui, que o pessoal do Instituto de Justiça Fiscal também, que trabalhou nesse projeto, né? Mas, obviamente, zero possibilidade de ser aprovado algo dessa natureza, né? No momento político que nós vivemos, não acredito que algo seja, nesse sentido, seja aprovado. Professor, nós temos mais 5 minutos antes que a plataforma do Instagram gentilmente nos ponha para correr. Então, para que a gente também tenha tempo de fazer um encerramento ali, mas eu tenho uma última pergunta que eu gostaria muito de saber a sua opinião, ainda que seja assim, rapidinho, só para né, ali fazer um fechamento. Mas em termos assim de pós-pandemia, o que nós poderíamos pensar ou esperar, ou pelo menos ter alguma expectativa de alguma coisa ainda assim em estágio inicial, de mecanismos tributários que pudessem operar como instrumentos de reaquecimento da economia no cenário pós-pandemia? Para o pequeno, médio empresário, profissional liberal, será que vai vir alguma coisa nesse sentido, ou será que o Estado já está vivendo uma realidade tão difícil, já está tão no vermelho, que talvez seja mais realista a gente não esperar nada disso? A União teria condições de fazer isso, o Estado não tem, né? O Estado do Sul não tem, né? Absolutamente não tem. Mas sim, estimular, sobretudo, reduzir a tributação sobre o consumo, tu aumenta a circulação na economia, tu aumenta a PIB, né? Dando renda, fazendo um programa de renda mínima, tu permite com que circule, tu é um estímulo fantástico à economia. É disso que a economia precisa. Reduzindo a tributação sobre o setor produtivo também, né? Então, medidas dessa natureza precisam ser adotadas dentro de uma reforma mais estrutural, porque assim nós temos que ter presente. É o maior evento do século, provavelmente, se nós não tivermos uma nova guerra mundial, será o maior evento desse século XXI. É muito difícil que haja alguma coisa que supere o 2020, né? E por isso, para isso, nós temos que pensar em medidas impensadas antes, medidas que foram, que nós temos que inéditas, né? Então, é nesse sentido. Claro que nós temos que, para analisar isso, teríamos que ver várias possibilidades, precisaríamos de bem mais tempo. Mas é pensar diferente, é pensar no novo, é tentar fazer com que a tributação deixe de ser um instrumento de redistribuição de rendas avessas. Isso garantiria uma certa capacidade de consumo, né? Com certeza. Professor, eu quero mais uma vez agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade de agenda, né, e, sobretudo, a sua brilhante exposição. Eu tenho certeza que eu falo não só por mim, mas todos que acompanharam e que vão acompanhar depois ali no IGTV do perfil da OAB Novo Hamburgo no Instagram, que foi realmente excelente, muito esclarecedor. Então, quero lhe agradecer demais. E nós temos aí um minutinho ainda para o seu fechamento, antes do encerramento da live pelo Instagram. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, meu caro colega Henrique, e a oportunidade de, pela primeira vez, participarmos juntos de um evento que é um evento acadêmico, e tomara que nós possamos, mais adiante, nos encontrarmos aí, e todos os demais colegas, meus colegas, amigos, eu tenho muito orgulho de ser advogado, né? Nossa profissão é uma atividade que tem uma importância social, né, indiscutível, e não é porque nós somos advogados, é porque nós temos um compromisso. Claro que no momento que nós nos atribuímos essa importância social, nós colocamos sobre nossos ombros um peso, o peso da nossa responsabilidade, o peso de saber que nós não estamos sós, o peso de termos a esperança no sentido de que o futuro está por ser construído. Se nós não temos autorização para sermos otimistas, nós temos o dever de cultivarmos a esperança. Se não, lembrando aqui uma frase do Papa Francisco, o qual eu considero hoje talvez o ser humano vivo mais importante, né? Senão a vida é uma rendição às circunstâncias, né? Se nós baixarmos a cabeça e dizer assim, pronto, nós não conseguimos fazer nada, ou conseguimos fazer nada, bom, nós vamos nos render às circunstâncias, né? E de certa forma, estaremos consumindo o nosso tempo com banalidades. E, ao final da nossa vida, chegaremos à conclusão que nós pouco vivemos, né? Então, vamos fazer do tempo que nos foi dado existir
algo que nos torne merecedor desse tempo, né? Esse é o nosso desafio. Eu convoco meus queridos amigos para junto caminharmos nesse sentido, né? Essa